Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema de interesse da sociedade. Regime de recuperação fiscal do Rio Grande do Sul. Um tema recorrente porque é absolutamente necessário. A situação que vive o Rio Grande do Sul na área das finanças, na dificuldade para investir, para buscar o desenvolvimento, é do conhecimento da maioria das pessoas. Tudo isto tem uma história. Uma história que não é do atual governo, nem do anterior, é de muitos governos. Uma história que trata do Rio Grande do Sul do século XXI, diferente do Rio Grande do Sul do século passado, que teve uma boa situação até a metade desse século, do século que passou. E que depois passou a conviver com dificuldades. As causas apontadas são muitas. Isenções, forma de não respeitar compromissos do contribuinte, isto é, sonegação, inadimplência. Tudo isso determina a situação que vivemos hoje. Mas existem aqueles que estão empenhados permanentemente em entender, em resolver, em discutir esta questão. Por isso trazemos aos estúdios da TV Assembleia, o estúdio Alberto André, convidados especiais que estarão mantendo esta interlocução com os nossos telespectadores. Contando uma história, não fazendo histórias, mas dizendo por que vivemos esta situação hoje, mas também o que é virtuoso, o que é alvissareiro, mostrando que existem saídas, caminhos a ser trilhados. Para tanto, basta vontade política, capacidade de gestão, de administração. Por isso, trazemos aos estúdios da TV Assembleia o auditor fiscal Christian de Azevedo, do Sindifisco, o presidente do Sindifisco, Celso Malhani de Souza, e o economista da indispensável FEE, Carlos Paiva. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do Nossa Democracia, nós convidamos o Christian de Azevedo. Tudo bem? Tudo bem, Batista? Uma satisfação estar aqui contigo no programa mais uma vez. Bom, esse tema, o RRF, como popularmente já está conhecido, né? O Regime de Repactuação Fiscal, na verdade a gente tem que fazer um certo histórico até chegar neste momento que nós vivemos hoje no Estado, né? Nós tínhamos uma dívida lá na década de 90 que estava em torno de, se fossem valores atualizados hoje, 25 bilhões de reais, valores atualizados de EPDI 2016. Essa dívida do Estado, total de sua dívida, né? E por conta do Plano Real, lá em 1994, quando foi criado o Plano Real, até 1998, quando foi renegociada a dívida e a União assumiu os ativos que o Rio Grande do Sul tinha, os débitos que ele tinha, a dívida, ela mais do que dobrou. Ela saltou para 56 bi, em torno de um pouco mais de 50 bi. Tá? Então, por que ela subiu? Porque tinha, na época, as três âncoras, né? A âncora fiscal, a âncora cambial e a âncora monetária. As três âncoras do Plano Real. Com a âncora monetária, para reter, né, o dinheiro, vamos falar popularmente para a população entender mais, para reter o dinheiro nos bancos e com isso segurar a inflação, porque as três âncoras eram para segurar a inflação. O que o governo fez? Ele aumentou muito a taxa de juros, né, o que hoje é a Selic, a taxa de juros básica da economia. Isso fez com que a dívida do Estado, sem o Estado contrair nenhum empréstimo, mais do que dobrasse, de 94 para 98, em 4 anos. Foi um horror para o Estado do Rio Grande do Sul e também para a maior parte dos estados. Aí, feito isso, o que aconteceu? A União chegou e disse, olha, temos um problema aqui, temos que resolver, estamos à disposição para renegociar. Deu um subsídio lá, que foi um valor ínfimo, perto do total da dívida, né? Chegou em torno de 1 bi, eu acredito, 1 bi alguma coisa. Deu um subsídio lá para essa renegociação. E o Estado entrou, fez a repactuação da época. Hoje nós estamos falando de outra repactuação, mas a repactuação na época com o GPDI mais 6% de juros. Tá?
Depois, passado um bom tempo, a dívida ela se manteve, a dívida do Rio Grande do Sul com a União, ela se manteve, ela se estabilizou, digamos assim, e se manteve naquele patamar, um patamar elevado. Mas com o Rio Grande do Sul pagando rigorosamente as prestações, a tendência é que ela baixasse. Mas como a gente tem uma tabela price, e também a economia mudou nesse meio tempo, fazendo com que o GPDI ficasse mais alto do que o previsto na época, ela se manteve, então, em patamares altos. E, em vez dela baixar, ela se manteve sempre com uma leve tendência de crescimento. E aí o que acontece? Em 2013, se iniciou uma pressão em cima do governo federal para que se visse a situação, porque estava insustentável. Aí o que aconteceu? Final do governo Dilma, e eu acho que acredito foi já no início do novo governo da Dilma, entrou a nova indexação, que é IPCA mais 4% de juros. Isso retroagindo a janeiro de 2013. Só que só recentemente aqui o Rio Grande do Sul foi assinar, né, a Lei Complementar 148 e a 156 que vem na sequência. Bom, e hoje nós temos o regime de repactuação fiscal que está sendo proposto. Se nós pensarmos bem, a 148 ela deu o IPCA mais 4%, e ao 56 estendeu o prazo da dívida em 20 anos. Né? De 2028 agora passou para 2048, quando o Estado tem a obrigação de saldar essa dívida. E a 148 ela já tirou o limitador da receita líquida real, de 13%. Já não existe mais. Então, esses fatores eles não estão contemplados no RRF. É importante a gente deixar claro isso. O RRF ele traz outros elementos, mas não esses. Esses já estavam contemplados na 148 e na 156. O que o RRF está trazendo é uma série de contrapartidas em troca de 3 anos de suspensão no pagamento da dívida do Estado com a União e mais 3 anos, pode ser prorrogado, que aí não é uma suspensão, o Estado começa a pagar aos pouquinhos, né? 360 avos do que deve, do saldo que deve. Bom, aí a discussão que a gente tem feito isso não seria jogar o problema para os próximos governos? Essa é a crítica que a gente tem feito, né, presidente? Isso não seria jogar essa bola que está se avolumando, que está crescendo, não é simplesmente transpor o problema para os próximos governos e assumir contrapartidas que talvez sejam prejudiciais para o Estado? Essa é a nossa grande pergunta e talvez eu deixe para os nossos colegas responder e refletir sobre isso. Né? Não sei se eu já estourei meu tempo, como é que eu estou aí, Batista? Não, o tempo é para explicar. Ah, tá. O telespectador é que, não, é que eu não estou cuidando do tempo. Se já entendeu tudo ou não. Então, essa crítica que a gente tem feito, o RRF, além das contrapartidas de congelamento de salários, aquelas que atingem o servidor público, congelamento de salário, não poder contratar no prazo de vigência dos 3 anos, prorrogáveis por mais 3, não poder entrar com ação na justiça contra a União, isso para mim é o maior dos absurdos, porque é inconstitucional, flagrantemente inconstitucional. E tem, além disso, as privatizações. E aí sim talvez seja o pulo do gato do RRF. Porque essa é outra coisa que precisa ser esclarecida. Desde julho de 2016, o Rio Grande do Sul não está pagando a dívida com a União. Ele pagou um pouquinho agora no primeiro semestre de 2017, mas foi pouquinho, 18 bi mês. Tá? A partir de julho deste ano entrou outra liminar. Porque expirava aquele primeiro acordo, né? Isso, exatamente. Entrou outra liminar a partir de julho deste ano, dizendo que o Rio Grande do Sul estava suspenso também, não está pagando a dívida. Então aquela conversa que a gente já ouviu de alguns setores do governo dizer o Rio Grande do Sul só vai conseguir pagar o salário em dia se assinar o RRF, é conversa mesmo, é pura conversa, porque já não está pagando o salário em dia e não está pagando a dívida com a União. Então isso não resolve a questão do pagamento em dia do salário. Talvez o governo esteja mirando na venda das estatais, nas privatizações, e aí sim tem um ingresso de recursos. Né? Presidente Celso Mariani de Souza. Então, Batista, saudar os nossos companheiros de programa, o diretor Christian, nosso economista, dizer que o Rio Grande do Sul vive uma crise há muitos anos, é um momento bastante difícil para o estado do Rio Grande do Sul, à semelhança de outros que tivemos recentemente. E para não ouvir ou não ter resposta
a uma eventual pergunta de como vocês deixaram o Rio Grande do Sul chegar nessa situação, eu acho de grande importância se fazer uma reflexão. Como o diretor Christian disse, eu vou apenas precisar em números, a partir do Plano Real, grande parte do ajuste econômico caiu na conta dos estados. E de 94 a 98, a dívida do estado do Rio Grande do Sul cresceu em valores reais 122%. Ela não só dobrou, como cresceu 122%. Aí começou o problema do Rio Grande do Sul, porque esse 122% de oneração da dívida representa produção, trabalho, sangue e suor dos gaúchos. Fizemos uma renegociação em 98, cheia de alternativas técnicas e de boas intenções, que resultou no que temos hoje. Na época se teve uma pequena amortização em valores reais ali, na dívida que se contabilizava a consequência desse desastre do Plano Real, e de lá para cá pagamos, lá devíamos algo em torno, a preço de 2016, de 59 bilhões, né, pagamos 26, estamos devendo, chegamos a 57, com os ajustes das leis que foram aprovadas recentemente, estamos devendo aí em torno de 55. Pois bem. Só uma correção, né, presidente, se me permite. Os 26 bi não estão atualizados, né? Então é muito mais do que isso. É bem Nós mais. Pagamos mais de 30, 39, quase 40. 39. Esses números não estão bem contabilizados, mas se eu trouxer os 26 para valor atual, os números são grandes. Mas então, dizer a vocês assim, que nesse período nós tivemos usando, eu queria ser didático para o telespectador, nós estamos usando o indexador, que é a correção do seu débito, né? De GPDI, que é um índice mais vinculado à variação de moeda estrangeira, mais 6% ao ano. E isso acumulado nesse período custou aproximadamente em valores reais, descontada a inflação, 975% para os gaúchos. 975%. Meu Deus do céu, isso é agiotagem. É a União praticando agiotagem com o estado do Rio Grande do Sul. Então, sem dúvida nenhuma, agora, depois de tudo isso, então houveram novas legislações que estão permitindo descontar uma parte do valor, retroativo a 2013. Então eu não posso entrar muito nessa questão técnica percentual, até para não confundir o telespectador. Mas o fato é como se o telespectador tivesse entrado num cheque especial, que de 94 a 98 ele mais que dobrou de valor em números reais, 122%. Então o telespectador teria que trabalhar muito, vender os seus bens para pagar aquilo, só na base do que a gente chama de usura, né? Depois, de 98 em diante, a 2016, custou em números reais, acima da inflação, outros 975%, o que colocaria de novo o telespectador escravo dessa dívida. Agora temos uma proposta urgente de renegociação dessa dívida, imediata, como se há uma única via, uma única solução. O que nós estamos defendendo nesse momento, e nos parece até que o governo está com uma reação nesse sentido, indo a Brasília, né, fazer a luta, o enfrentamento político pela negociação dessa dívida. Tem que ser feito um enfrentamento político. Durante aqueles 15, 16 anos que nós tivemos sob um indexador absolutamente inadequado, o contrato esteve em desequilíbrio, gerou um ônus de 975% real para os gaúchos, é preciso sentar e negociar isso. Durante esse período de 96 para cá, na questão da Lei Candir, perderam-se bilhões de reais. É preciso sentar e politicamente negociar isso, botar na mesma mesa do regime de recuperação fiscal. E aqui não tem ninguém sonhando com 50 bilhões por ano, nem 40, nem 30. O que nós estamos sugerindo é que se sente na mesma mesa do regime de recuperação fiscal e se ajuste pelo menos um retorno garantido da Lei Candir já diretamente contra a dívida. Que nem se cogite do Estado, dos gaúchos abrirem mão do seu direito de discutir em juízo esse débito e, quiçá, se feita a evolução adequada do débito, há indexadores adequados, com taxas adequadas, esse débito até já esteja pago. Abrir mão de discutir isso, nem pensar. Então, essas questões políticas é que nós estamos defendendo, que sejam colocadas na mesa de negociação, que haja uma negociação e não uma simples adesão, né? Porque com a dimensão do Estado do Rio Grande do Sul, com a dimensão envolvida nesse processo, não há que se falar em mera adesão.
A adesão é para contrato de loja e cartão de crédito e geralmente não resulta em boa coisa para quem adere, né? Então, o que nós estamos pedindo e sugerindo, queremos fortalecer e contribuir no que couber com o governo, é para que haja efetivamente uma negociação, para que o governo faça uma nova reflexão sobre os ativos que ele está botando na mesa e sobre efetivamente o direito dos gaúchos de colocar nessa mesa coisas que já representaram o seu sangue e o seu suor durante esses 15 anos. É isso, Batista, eu estou procurando ser muito mais didático e tendo uma visão mais política para evitar que uma enorme sopa de números e índices acabem confundindo os telespectadores e eles não compreendam que nesse momento é preciso força política e é preciso uma grande preocupação com a energia do nosso povo que tem sido sugada por essa enorme dívida que é hoje atribuída ao Rio Grande do Sul. Carlos Paiva. Obrigado pelo convite e obrigado pela saudação à Fundação de Economia e Estatística, que também está em um período de entrando no regime de recuperação fiscal. Estamos correndo o risco de sermos extintos. Estamos lutando e acho que vamos conseguir vencer essa luta também. Em primeiro lugar, Batista, eu acho que o mais importante é a gente entender a origem dessa dívida. Mas a questão colocada pelo Christian é, quando entra o plano real e você adota uma política de juros realmente elevada, essa dívida vai mais que dobrar. Entretanto, a questão é como é que ela emergiu antes. Foi equívocos, foi corrupção, foi má política, o que foi? E aí eu acho que é fundamental resgatar a particularidade da nossa estrutura de responsabilidade fiscal. O Rio Grande do Sul é o único estado da federação que adota a aposentadoria integral junto com o governo federal. Essa era uma luta dos militares que proclamaram a República. Durante o Império, tu tinhas aposentadoria integral apenas para magistrados e alguns professores universitários, etc. Universidades não existia, faculdades e escolas específicas. E os militares exigem que seja universalizado. E propõem que os estados adotem essa regra também internamente. Nenhum estado adota. O único que adota é o Rio Grande do Sul. E, em grande parte, pressionado pela perspectiva da Revolução Federalista. O Marechal Floriano apoia o Júlio de Castilhos na Revolução Federalista desde que ele conceda a aposentadoria integral. Nós passamos a pagar a aposentadoria, portanto, a regra é de 1891 da Constituição, e passamos a pagar por volta de 1920. E enquanto os outros estados só vão ter a regra a partir da Constituição de 46 e vão passar a pagar a partir de 1970. Isto faz uma diferença absoluta entre a nossa situação fiscal e a dos demais. Em momento algum, esta particularidade emerge na discussão. Nós tivemos uma administração fiscal exemplar no Rio Grande do Sul na maior parte do tempo. Houve equívocos, claro, em particular nas desonerações fiscais. No sonho amalucado de que nós tínhamos que copiar São Paulo, em vez de valorizar aquilo que nós tínhamos internamente, nós resolvemos fazer uma atração de empresas e investimentos, e, em vez de valorizar a nossa Marco Polo, a nossa Randon, as nossas empresas locais, a nossa estrutura produtiva como o Paraná faz, que se transformou uma potência agroindustrial em Santa Catarina, nós parece que temos vergonha da nossa base agroindustrial e da nossa base produtiva industrial e queríamos atrair todas as empresas para cá que São Paulo tinha. Bom, isso gerou um grave problema. Mas foram equívocos de 1, 2, 3 governos, não é o que pauta a gente. Então o nosso problema fiscal é um problema que tem uma outra base, uma base muito particular, e tem que ser esclarecido isso para a comunidade do Rio Grande do Sul. Há alguns anos a FEE aponta para isso, porque nós temos estudos históricos que apontam para essa raiz. Dizemos em programas de televisão, escrevemos no jornal, e entretanto ninguém discute. É como se o nosso caso fosse o mesmo do Rio, em que praticamente toda a elite política está na cadeia. Não é a mesma coisa, para começo de conversa. Agora, o grande problema, do meu ponto de vista, dessa proposta de recuperação fiscal, é que você trata a concepção típica do atual governo, em particular do ministro Meirelles, né? É que você trata o Estado como se ele fosse uma empresa privada. Se você ler a estrutura do projeto, é como se fosse assim, ó, esta empresa está com problemas, tem um problema de fluxo de caixa. Temos que vender alguns ativos para poder ter uma estrutura de caixa melhor e ela vai conseguir sobreviver. Bom, o Estado não é uma empresa. Ele presta
presta serviços de educação, segurança, saúde. Quando você diz eu vou cortar gastos, você está cortando no fornecimento de serviços fundamentais da população. Como é que você realmente administra isso? Se a base é aposentadoria de um lado e exploração financeira de outro, juros elevados, como é que você quer resolver isso cortando no Estado, simplesmente? Tem toda a prioridade aqui na retomada do espaço da democracia, porque chegamos ao final do primeiro bloco, para esta exposição, Ok. que é absolutamente necessária. Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia, falando sobre regime de recuperação fiscal do Estado do Rio Grande do Sul. Necessário. Nós vamos tratar aqui de causa e efeito. Por isso, a abordagem importante dos nossos convidados no primeiro bloco, e complementa agora a sua abordagem o Carlos Paiva. Ok.
Batista, assim, durante o intervalo conversávamos um pouco sobre a questão dos aposentados, que eu estava trazendo ao final, né, da minha última intervenção. E você colocava de maneira bastante correta, sem dúvida, que um dos elementos que gerou esse acúmulo de aposentadorias foi, durante um certo período, uma relação empreguista do Estado, né, com a sociedade. É verdade, eu acho que não houve um planejamento claro, não havia uma clareza atuarial, inclusive, do impacto que isso teria no futuro. Mas eu não vejo que o Rio Grande do Sul esteja marcado por um empreguismo ou por uma relação, digamos, de alguma maneira populista com o seu funcionalismo público, mais do que qualquer outro estado da federação. Antes, pelo contrário. Eu acho que nós temos um padrão ético de gestão que é acima da média dos estados. Entretanto, existem estados no Brasil que eram distritos federais até pouco tempo atrás, eram unidades ligadas diretamente à administração central e que não têm aposentado nenhum. Simplesmente porque viraram estados há menos de 30 anos. Bom, essa é uma situação completa. Como é que você vai comparar o Amapá com o Rio Grande do Sul, que tem aposentadoria integral desde 1891? Você trata como se fosse a mesma coisa. Aí você diz, temos que fazer o dever de casa, porque fizemos que nem o Rio. Não, é completamente diferente as razões da inadimplência, da crise fiscal do Rio da nossa. O Rio conta com royalties de petróleo que nós não contamos e conta com um padrão de gasto completamente descontrolado. Então, ali tu tens que ter uma intervenção federal, sem sombra de dúvida, do meu ponto de vista. Aqui é uma situação diferente e que poderia ser alavancada a nossa força de negociação se houvesse maior consciência, inclusive, da dimensão de unidade disso. Veja, o que acontece no Rio Grande do Sul, do meu ponto de vista, é o seguinte, além da aposentadoria ser precoce, definida por questões políticas da nossa luta interna no processo republicano, tu tens dois elementos. Para que conseguisse que os timangos, que vencessem, os do norte vencessem, o Júlio de Castilhos e os positivistas e o Borges se aliam com todos os colonos, italianos e alemães. E eles acabam sustentando na luta contra os grandes proprietários de terra do sul. E exigem reciprocidade de educação. Não foi o Brizola que inventou as escolinhas rurais. Na verdade, isso é uma coisa que vem lá do período positivista do Borges de Medeiros. Tu passa a ter professores no interior desde os anos 20, de uma maneira significativa no Rio Grande do Sul. Ora, nós somos um estado longevo. A nossa média de idade é superior à média da nação. Logo, se você se aposenta com 30 anos, 35 anos, tu vives até os, ou seja, 35 anos de trabalho, mas tu vives mais do que a média e tu tem a aposentadoria integral desde antes, com um estado mais sólido, você acaba tendo um ônus maior. Entretanto, mesmo assim, como ficou provado com a recusa agora da Secretaria do Tesouro em aceitar a nossa proposta de entrada do regime de recuperação fiscal, nós não nos encontramos tão comprometidos assim quanto o governo alega. O governo, a Secretaria do Tesouro Nacional, recusou a nossa proposta inicial de entrada no regime de recuperação fiscal porque diz, vocês não estão em crise fiscal tamanha. E como diz o Christian, não estamos pagando há um ano os juros a amortização da dívida. Parcela, Portanto, temos saldo. O que está havendo que não se consegue pagar o salário e que tem que se privatizar, tem que se fechar com as fundações? Mas como assim? E, inclusive, outra reclamação do Secretaria do Tesouro, as contas não estão claras. Da onde saem estes números? A Secretaria do Tesouro pergunta, ao recusar a aceitação. Vocês estão dando números que são diferentes dos números que vocês colocam no site oficial. Então esse governo parece uma caixa preta cada vez mais. O que a impressão que a gente tem é que eles querem recuperar uma ideia de que o Estado é o nosso ônus, o nosso peso, e que temos que desestatizar, privatizar e diminuir o Estado a qualquer custo, sem pensar nas consequências sociais disso. Bem, agora a conversa se desenvolve entre os convidados. Feita essa primeira explanação, porque é importante. Eu gostaria apenas que fosse esclarecida aqui essa questão do indexador, que à época era o favorável, mas que depois se mostra inadequado. E não existiria força política, qualquer movimento capaz de, lá, naquele momento, já discutir isso. Como a Lei Candir foi, parece que propositadamente, esquecida durante muito tempo, para vir à tona rigorosamente com força agora, a partir deste ano. Não é verdade? Batista, na realidade a União tem uma grande tendência de centralismo de poder, centralismo sobre as unidades da federação. Então nós temos que ter claro que, evidentemente, que esse indexador um ano e pouco depois, se afigurou absolutamente absurdo e inadequado para a finalidade, ainda mais para efetivamente corrigir a operação de crédito entre entes estatais. Né?
E é evidente que o desequilíbrio contratual nas relações estatais não é admissível. Entretanto, se manteve e debutou. Quando eu digo debutou, é que ele passou de 15 anos, né? Só que esse ônus acumulado aproximou-se de 1000% e sangrou os gaúchos. Agora nós estamos aqui na prévia de uma nova renegociação, imaginando que existe um caminho único. Não existem caminhos únicos e a gente sabe que não existe milagre. É preciso um grande pacto entre governo, parlamento, servidores, sociedade, para que se possa encaminhar essa renegociação, a recuperação do Estado do Rio Grande do Sul, né? Essa recuperação sob todos os aspectos. Então a sociedade, tenho certeza que o parlamento, servidores, todos querem estar juntos com o Estado, com o governo, numa renegociação, num pacto, né, que realmente encaminhe no sentido de recuperar o Estado. Isso é possível, nós compreendemos essa angústia de ver um caminho mais único para resolver isso, mas os encaminhamentos estão apontando, né, para que haja efetivamente uma participação política, uma participação da sociedade, para que o Rio Grande do Sul possa fazer um ajuste que venha em favor do Rio Grande de sua gente e que daqui a 3 anos mais 3 não represente novamente um novo abismo. Eu acho que pior do que a questão do indexador é a tabela usada. Hoje, na maioria dos financiamentos que se faz aí na rede bancária é por tabela SAC, todo mundo sabe, né? É aquela tabela que ela vai decrescendo com o tempo. O contrato do Rio Grande do Sul na dívida, já desde lá de 97, 98... Na origem, né? Ele é tabela price, e continua sendo tabela price e ninguém discute isso. Não, a gente sabe que a tabela price ela sobe um pouquinho e depois cai. Só que o problema é que quando ela está subindo, e num contrato de longo prazo, como é o contrato da dívida do Rio Grande do Sul, quando ela está subindo, ela está gerando despesa cada vez mais elevada para o Estado. Está gerando um ônus cada vez menos suportável. E na questão, quando tinha um limite de 13%, isso acabou gerando resíduos cada vez maiores para a dívida. Isso foi se acumulando, virou uma bola de neve monstruosa. E ninguém discute essa questão. Por que a União aplica a tabela price para os estados? Por quê? Parece que vai na linha daquilo que o presidente Celso colocou, parece uma agiotagem para cima dos estados. Parece algo extremo, né? Então, sem contar a questão das políticas. Grande parte da dívida do Estado cresceu por conta da dívida de políticas da União, né? Eu citei aqui o Plano Real, que foi exorbitante o crescimento. Mas a dívida do Estado, no início da década de 80, em valores atualizados, era em torno de 2 bi, não passava de 3 bi. Então veja como ela cresceu já do início da década de 80 até 94, quando chegou a 25 bi, quando eu falei antes. 25, 26 bi. Veja como ela cresceu. Por que ela cresceu? Porque, novamente, políticas tomadas pela União. Nós tivemos crises do petróleo, final da década de 70, início da década de 80. Nós tivemos problemas na condução da política econômica no final do período militar. Tivemos o milagre econômico ali logo antes. Depois nós tivemos problemas sérios de condução. 2 décadas perdidas economicamente. O milagre econômico até teve seus retornos positivos, 2 décadas perdidas. Mas depois, exatamente, pegando 70 e 80, realmente, até 94, 95, com o Plano Real, foram 2 décadas perdidas. Então, tudo isso foi sobrecarregando o Estado, mas por conta de conduções equivocadas da União, não do Estado, como colocou muito bem aqui Desculpa. Paiva. Uhum. Não foi problema da nossa condução política. A questão previdenciária, que foi trazida aqui, nós entendemos que atualmente ela está praticamente solucionada, né? Porque nós temos hoje no Estado a Previdência Complementar, se contribui até o teto do INSS, quem quiser mais vai para complementar, né? E se aposenta pelo teto do INSS, tal como já é na União, e o Celso depois pode até me corrigir se eu estiver falando besteira aqui. Então eu acredito assim, além dessa questão da condução da política macroeconômica da União, nós temos também a questão da centralização, nós temos a questão da Lei Candir, nós temos a questão de cada vez mais a União estar incrementando a sua arrecadação por meio de contribuições que não compartilha com os estados e municípios. Tudo isso são conduções
da União, do governo federal, que o governo estadual acaba se comprometendo e acaba comprometendo sua população. É vítima, o governo estadual, neste caso específico, é vítima e não é vilão. Exatamente. Exatamente. Agora, queria falar, eu concordo com a questão da tabela Price-Sachs, sem sombra de dúvida, é um ponto importante. Mas existe um elemento que, para mim, estruturante mesmo, está no discurso do Christian, que é assim, ó, você falou no início, inclusive, Christian, só tem pequenininha divergência contigo. Você falou em 3 âncoras, né? De 94 a 98, não tínhamos âncora fiscal. Na verdade, assim, o projeto de renegociação das dívidas e a criação de uma política fiscal específica vem a partir de 98. Antes, as 2 âncoras eram cambial e monetária. Só que elas são indissociáveis. Como é que você mantém o câmbio estável? Você eleva o juro para atrair dólar de fora. Quando o nosso juro fica muito mais alto que o juro norte-americano, a gente atrai para fazerem investimentos aqui, investimentos especulativos, na verdade, entrada de dinheiro. Quando entra mais dólar do que se precisa de dólar, o dólar cai, o real fica mais forte e a gente consegue importar os produtos mais baratos, o produto calça da China, sapato da China, e você vai colocando, impondo uma concorrência à indústria nossa que vai impedindo ela de subir os preços. Esta tem sido a política básica de controle da inflação, a âncora monetário-cambial, porque elas são indissociáveis. Sobe o juro, despontou o dragão da inflação, sobe os juros, atrai dinheiro externo e valoriza o real. Com a valorização do real, a gente importa mais. O que tem acontecido? Qual é o resultado disso? Daí o Rio Grande também, exportador, perde. Não, perde nos setores manufatureiros. Nós destruímos o setor calçadista. O nosso setor de vestuário está cada vez menor. A indústria, que já foi 25% do PIB, hoje é 10% do PIB no Brasil. Faz 20 anos que a gente adota essa política de controle inflacionário. As consequências são a desestruturação da indústria e nós só conseguimos ser competitivos naquilo que o Brasil tem de único no mundo. O Brasil é o único país do mundo, não é o caso do Rio Grande do Sul, mas é o único país do mundo que pode ter 3 safras de verão. Tem água para isso, tem solo e tem clima para isso. Então nós somos vistos hoje, no mundo todo, como o fazendão do mundo. A gente produz soja e minério de ferro. O Rio Grande do Sul consegue sobreviver como soja, mas na verdade a nossa participação nas exportações brasileiras, que já foi a segunda, à frente de Minas Gerais, hoje está em 4º. Porque todo o nosso setor calçadista, todo o nosso setor que é empregador, foi sendo destruído pela política do governo federal de controlar a inflação por parte de juros. E nós agora temos que pagar isso desestatizando, acabando com as fundações e colocando praticamente o governo federal a comandar a nossa política econômica. Porque o que o regime de recuperação fiscal propõe é isso, que nós tenhamos um conselho que vai adgestar nossos gastos e a nossa política econômica em geral. Perdemos o federalismo. Não é possível uma coisa dessa. Há que haver uma outra alternativa. Agora vem uma pergunta na esteira disso. Fala-se em pressão política. Pressão política é com o governo a busca do entendimento, mas a pressão efetiva é no Congresso. Lei Candir, que é importantíssimo, talvez a mais importante das questões para todos nós aqui do Sul. Não existe interesse no Congresso, porque quantos são os estados realmente beneficiados? 4, talvez? Começa pelo Pará, que as pessoas não sabem, né? Lá no fim, né? Do outro extremo do país, o Pará, o Rio Grande do Sul, Paraná, né? São Paulo, Minas Gerais. Mas aí vai parando por aí, né? Tem 7, vamos lá. Mas existe uma questão assim importante para se colocar, Batista, que na realidade agora essa questão da Lei Candir está mudando um pouco no Congresso a sua realidade. O Congresso está dando muito mais atenção para essa questão da Lei Candir, tá? E hoje me parece que há toda uma mobilização, depois que nós tivemos efetivamente essa comissão especial que tratou do assunto no Congresso, há toda uma mobilização para acertar esses retornos. Acredito sim que agora deve resultar em algo. Tu usou o exemplo do Pará, por exemplo. O Pará, em função da CSN, se tu fosse para a conta efetiva, o Pará era todo da CSN já. Porque, na realidade, em função da Lei Candir, porque a Lei Candir ela tem uma crueldade, ela deixa de arrecadar o imposto e gera o crédito que o cara não recebeu para pagar. Né? Então, se tu fosse ver de uma parcela desse crédito que o Pará deve hoje para a CSN, meu Deus do céu. Quero te dizer que levantasse uma questão extremamente importante, que é a questão que dentro do regime de recuperação fiscal, os gaúchos estariam abrindo mão da sua autonomia de governo. Isso me parece uma coisa extremamente grave, né? Tu recebe
um grupo da Secretaria do Tesouro Nacional que vai monitorar as finanças do Estado. Digamos, vão governar o Estado do ponto de vista financeiro. Então, eu acho que esta é uma questão que, sem dúvida nenhuma, tem que ser contornada, negociada e não pode constar dentro do acordo de regime de recuperação fiscal. Tá? Acho que são questões de extrema importância e acredito que a Lei Candir vai resultar em alguma coisa, mas acredito mais. Eu acredito que nesses acordos de recuperação fiscal os estados vão ter que forçar politicamente para que parte desse retorno da Lei Candir já faça parte do acordo de recuperação fiscal. Já faça parte do acordo. Não? Eu queria fazer uma observação exatamente sobre a Lei Candir. Veja, está mudando isso que você falou, Batista. Na verdade, havia alguns poucos estados exportadores e outros estados menos expressivos. Na medida que a gente vai se desindustrializando e vai aumentando a participação do agronegócio na nossa pauta exportadora, o Centro-Oeste, o Norte e uma parte do Nordeste, inclusive, que tem o Cerrado também, o Cerrado Baiano, o Cerrado Maranhense, etc. e tal, o Pará, como mineração, se tornam grandes exportadores e passam também a se beneficiar. Então, havia um desinteresse de uma boa parte dos estados, enquanto que nós exportávamos o quê? Nosso primeiro produto de exportação era calçado, não era soja. Hoje ela é soja em primeiro lugar, tabaco e automóvel, mas automóvel porque a gente tem uma fábrica atraída com base em isenções fiscais. Não é uma estrutura natural do Rio Grande do Sul, da nossa produção industrial tradicional. Então tem um toma lá, dá cá, e que ainda por cima não gera ICMS, tá certo? Porque justamente ela está voltada para exportação. Então, assim, nós não somos mais um estado que tem expressão exportadora de antes. Hoje haveria, sim, espaço para uma mobilização de quase todos os estados em torno da Lei Candir por causa dessa reconversão produtiva do Brasil em torno do agronegócio. Entretanto, nós não temos a unidade aqui. E aqui me parece que o problema é central. O Rio Grande do Sul, tanto pela Revolução Federalista lá de trás, Maragato e Estimango, e constitui um padrão grenalista de política. Ou seja, se um diz A, o outro tem que dizer Z. Não pode ser nem B, nem C, nem D. É Z. É o extremo oposto. Então, se alguém diz, vamos fazer a recuperação fiscal, todos dizem não. Veja bem, existem vantagens do regime de recuperação fiscal? Sim, para o Rio de Janeiro eu acho vantajoso. Até porque faz uma intervenção e administra o processo de concessão de subsídios. Mas para nós que sequer nos enquadramos nessa realidade, porque não temos sequer um comprometimento de salário com aquilo que o governo exige, não cabe fazer isso. Então é preciso ter uma certa mediação, tem que ter um certo meio termo e saber negociar. E trabalhar junto para que Ana Amélia, Paim, Lazier Martins, me faltaram os nomes até, o Lazier, tantas vezes que no programa dele é amigo, trabalhem juntos e os deputados dos mais diversos partidos trabalhem juntos em função, em prol do Rio Grande do Sul. Há que ser feita uma defesa aqui dos nossos senadores. Na questão da Lei Candir, na questão da Lei Candir, estive em 2 audiências públicas, os senadores, todos estiveram em algum momento naquelas audiências, né, preocupados efetivamente em defender os interesses dos gaúchos nessa questão da Lei Candir. Então, há uma certeza de que talvez esses políticos estão atuando até mais preocupados do que o nosso próprio governo. Né? Eu acho que sim. Só para fazer... Eu tenho que fazer uma defesa também. Numa das audiências, o governador estava presente. O governador se manifestou e demonstrou a preocupação dos gaúchos com essa questão. Acho que a gente tem que ser claro e reconhecer os esforços e dizer assim, acho que a colocação que tu fizeste foi muito boa. Nós precisamos sair dos extremos e encontrar uma solução adequada para a recuperação fiscal do Rio Grande do Sul, num pacto que todos os gaúchos trabalhem juntos por esse caminho. Nessa linha aqui, eu quero fazer justiça nessa linha histórica aqui de observação do Paiva, e a lembrança, assim, Getúlio era um sucessor do pensamento positivista de Júlio de Castilhos e Borges de Medeiros. Foi uma época em que o Rio Grande do Sul cresceu muito, se industrializou com o auxílio notadamente dos imigrantes da Alemanha na indústria e na colonização, com os imigrantes da Itália predominantemente. Depois veio o período da grenalização. Após a redemocratização, a partir de 50, era o PTB de um lado e a oposição do outro, incapazes do entendimento. Veio o período autoritário, em que isso foi sufocado, e os governantes do Brasil, militares do Rio Grande do Sul, tinham uma espécie de cuidado de não parecer protecionistas com o Estado. Foram péssimos no atendimento às reivindicações do Rio Grande.
que chegou à situação que nós vivemos hoje. Essa grenalização aumentou principalmente depois da redemocratização e do retorno do governo Vargas em 50. Não foi isso? Sim, concordo. Assim, eu acho que o Vargas, ele apesar de ser um seguidor do positivismo, né, é uma coisa interessante, as pessoas não percebem isso, que o Vargas era chimango, né? Porque tem o Vargas e o Brizola usavam um lenço vermelho, Maragato. Porque eles queriam dizer, somos todos um único Estado, estamos integrados. Mas, na verdade, eles são do lenço verde e branco. Ou branco ou verde. Né? Agora, assim, o Vargas, ele era um cara que sabia articular. Ele tinha uma capacidade de articulação. Enquanto que quando você abre o processo democrático em 46 e ele cai, se abre de novo o processo de disputa internamente no Rio Grande do Sul. E aí ocorre de novo na democratização. E a diferença para os governantes que vieram depois, achando que poderiam governar como Vargas, cooptando adversários, foram engolidos pelos adversários. E o Vargas sabia usar os adversários. Ele tinha um ministro da Agricultura, que a agricultura interessava o Rio Grande do Sul, chamado João Cleófas, que era do udenista de Pernambuco, mas subordinado ao governo e não um determinador de ordens, como aconteceu em tempos futuros. Né? Nós estamos chegando, lamentavelmente, ao final da democracia de hoje, que eu tenho certeza que o telespectador está gostando muito deste debate, desse esclarecimento. Né? Temos 2 minutos e meio para cada um dos convidados. Christian de Azevedo. Bom, Batista, sobre a Lei Candir, né, que a gente estava conversando, nós, lá do Científico RS, a gente tem feito essa nossa campanha das 5 receitas para o Estado sair da crise. É uma campanha publicitária, de marketing, na verdade, porque existe um conjunto maior de soluções, de alternativas, não são nem soluções, né? Nós não temos a pretensão de trazer soluções, sim alternativas para discutir. E nós fizemos esse trabalho já desde 2015, desde o início deste governo, e mais de 70 sugestões surgiram das mais diversas áreas da Secretaria da Fazenda e do Estado por auditores fiscais, que é aquele profissional que trabalha com as finanças do Estado diariamente. Uma das alternativas que nós escolhemos para colocar aí para a sociedade é justamente a Lei Candir. Nós enxergávamos isso na época, quando nem se discutia ainda, não estava na mídia, enfim, a questão da Lei Candir. E hoje, recebemos muita crítica, né? Até dos próprios setores da imprensa dizendo que mas isso é uma utopia, falar de Lei Candir é uma coisa, né? E hoje nós estamos vendo aí uma comissão mista do Congresso Nacional que colocou um valor que, claro que foi pífio o valor, né? Mas mesmo assim já é alguma coisa, considerando que o Estado saltaria das transferências da União de 200 milhões, 300 milhões para 800 milhões. Perto né? de 900, né? Perto de 900, sim. E tem uma outra comissão especial na Câmara que já está propondo um valor maior ainda, que saltaria para muito mais do que até a gente tem proposto, que é 1,5 bilhão, que nós temos proposto que o Estado busque, quando a gente sabe que, na verdade, as perdas são de 4 bi, mas a gente não... Todas as nossas alternativas são conservadoras, nós sempre fazemos uma linha de corte muito conservadora. Então, a gente coloca isso para a sociedade discutir. Semanalmente estamos nos veículos de comunicação, rádio, jornal, tratando desse tema. E a gente lamenta muito que alguns setores do governo tenham criticado sem conhecer realmente as alternativas. E alternativas, como eu já disse, de profissionais que estão lá a vida inteira e não apenas 4 anos. Nós estamos a vida inteira como auditores fiscais trabalhando com as finanças do Estado, temos consciência do problema e temos também consciência de que há alternativas e essas alternativas estão pelo lado da receita, porque o lado da despesa já está esgotado. O governo tem que olhar um pouco também para o lado da conta, que é o lado da receita. Muito obrigado. Christian de Azevedo, agradeço. auditor fiscal do Científico, participando no Democracia pela TV Assembleia. E o objetivo desse programa é exatamente esse, esclarecer posições. Não existe aí um confronto do Científico, da FISVEC, dos representantes nesse contato público dos fazendários do Estado do Rio Grande do Sul. Nós agradecemos a oportunidade. Existe, sim, muito obrigado, a intenção de servir e mostrar o conhecimento. Eu tenho aqui Enfoque Fiscal, que é uma publicação da FISVEC, do Científico, que mostra reformas para quem? Absolutamente esclarecedora e uma leitura imprescindível para quem está preocupado com o Rio Grande, que vivemos hoje, com o Rio Grande de amanhã, porque o Rio Grande tem saída assim, basta pensar a médio e longo prazo. Muito obrigado. Presidente Celso Malheiro de Souza. Então, Batista, agradecer mais uma vez a oportunidade de falar no teu programa
dizer que, na nossa opinião, a simples adesão ao regime de recuperação fiscal, atacando então os efeitos da crise fiscal gaúcha, sem enfrentar as causas, sem enfrentar politicamente as causas, sem negociar as condições de evolução e sem buscar resgatar dentro dessa negociação uma parte relevante do crédito inequívoco do sangue que os gaúchos deixaram ao longo do tempo nessa dívida, poderá protelar o problema. Então nós vamos deixar de pagar por os 3 anos, vamos acumular um determinado valor, talvez a diferenciação de custo não seja aquele absurdo, mas nós vamos acumular mais um valor, vamos deixar de atacar as causas, quem sabe vamos prorrogar por mais 3 anos e vamos deixar de arrecadar um outro valor, mas vamos manter o mesmo padrão de custos, os mesmos indexadores, e aí vamos acumular e essa bola de neve vai crescer, e aí lá adiante, no 7º ano, um novo governo vai ter que pegar essa situação sem que se tenha efetivamente atacado as causas, e aí quem sabe então nossos filhos e netos vão ter um fardo muito maior para carregar. O apelo que fazemos é que sim, mantenhamos sim a autonomia do Rio Grande do Sul, vamos fazer essa negociação todos juntos num pacto de pé e vamos trazer à mesa outros fatores, né, que permitam que essa negociação seja um caminho da solução, da diminuição do sofrimento dos gaúchos no tempo e que daqui a 6, 7 anos não estejamos nos perguntando como deixamos a coisa ficar desse jeito. É isso, acho que é um momento importante, é um momento de pacto de toda a sociedade e contem com a gente para que a gente possa ajudar no que for possível. Uma informação muito importante que a gente não falou até agora é que sem o regime de repactuação fiscal, a dívida do Estado, já pelos novos indexadores, ela chegaria no final do contrato a 60 bi, né? E ela vai chegar a mais de 80 bi. Isso é importante a gente saber. Muito obrigado. Obrigado, presidente Celso Mariano de Souza, pela participação no Democracia. Economista Carlos Paiva. Queria agradecer a presença e o debate tão rico e chamar a atenção aí, porque eu acho que o ponto foi trazido central aí, esse final, pelo Christian, assim, no sentido de que nós temos que focar na receita. Mas não apenas nos elementos, digamos, de controle fiscal, de auditoria ou de resgate de outras fontes, como Lei Candir, também num projeto de desenvolvimento, né? E isso é o lado, é a contribuição positiva do Estado. Como eu disse no início, o regime de recuperação fiscal pensa que nós somos uma empresa que temos que diminuir ativos para poder ter fluxo de caixa. E não pensa esses ativos também como ativos geradores de recursos. O Banrisul é um banco extremamente lucrativo. Você privatizar uma parte dele significa que tu não está incorporando os lucros que ele dá. A Sulgás é extremamente lucrativa. Então, é a mesma coisa com os agentes, tanto os agentes fiscais, quanto os agentes, por exemplo, como a Fundação de Economia e Estatística. Nós temos um instrumento que é o melhor instrumento de planejamento do Brasil. Matriz de insumo-produto. A matriz de insumo-produto é construída para o Brasil pelo IBGE, mas como ela tem, são vários estados, cada um com uma alíquota de ICMS, ela faz uma média para poder projetar quais seriam os ganhos. Nós temos uma matriz que projeta exatamente os ganhos que se tem por este ou aquela atividade em função das alíquotas reais que incidem de ICMS sobre cada setor. Alguém faz planejamento com isso? Não, não se usa simplesmente. Você poderia dizer qual é o setor que mobilizado traria mais recursos para o Estado. Em vez de se fazer isso, qual é a proposta do governo? Fechar a fé. Assim não dá. Muito obrigado, economista Carlos Paiva, FE, pela participação no Democracia aqui pela TV Assembleia, demonstrando a sua posição, que é histórica no conhecimento das causas. Falei do efeito que se percebe, que se sente hoje no estado do Rio Grande do Sul, quanto à questão fiscal e quanto à vocação do Estado. Nós sabemos também que muitos industriais já não são mais industriais.
Nós já oferecemos para o Estado. Alguém nos Nós ouve? temos que ir lá para aquela região de Carazinho para fazer isso. Alguém nos ouve? Atenção, vamos lá, vamos só limitar aqui. Bate ali bate para mim que eu vou fechando. Tem que fazer todo o encerramento aí, tá? Tá, eu faço isso. Diz 1 minuto e meio, bota ali. 1 minuto e meio. Bota 1 minuto e meio para mim ali. Não, mas o dele foi 1 minuto, tia. Não é 1 minuto e meio, não. É 1 minuto. 1 minuto. 57 segundos. Da memória de elefante. Tá, atenção. Falamos aqui, neste espaço, sobre o que era importante, a pauta do programa. E fomos além para o entendimento do telespectador. Aquele que acompanha um programa desta natureza para refletir após, para saber por que as coisas acontecem, como vivemos dificuldades, mas também encontramos caminho para resolver essas dificuldades. O Democracia falou sobre o regime de recuperação fiscal do Rio Grande do Sul, que está em debate, mas falou também sobre o futuro do Rio Grande do Sul, que foi pujante, celeiro desta nação, que foi paulatinamente perdendo espaço político e também na realização da sua produção, no aumento da produtividade em outros estados que ultrapassaram economicamente o nosso. Mas existe tempo sim para a recuperação. Precisamos de pessoas como essas que estiveram aqui hoje.